Olá, boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa 14ª palestra da parceria do Colégio Interativo com as faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira às 16 horas e hoje, sexta-feira, excepcionalmente por conta do Dia dos Professores. A programação pode ser consultada no site da Anhanguera, anhanguera.com, ou então em tvenem.interativo.com.br, ou ainda pénofuturo.com.br. Na palestra de hoje o tema será análise de textos e trouxemos aqui a professora Cíntia Bartolomeu Garcia para falar sobre esse assunto importantíssimo para a prova do Enem. Cíntia, boa tarde, obrigado por sua presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos, pessoal, alunos, e é uma satisfação estar aqui com vocês para a gente trabalhar um pouquinho sobre o Enem. Legal, lembrando que, como eu sempre faço, o nosso papo vai ter aproximadamente 45 minutos. Nos 30 primeiros minutos eu vou fazer algumas questões, a gente vai conversar aqui, eu e a professora Cíntia, e você pode ir aí em casa fazendo a sua pergunta, lembrando que a gente está ao vivo, fazendo a sua pergunta sobre análise de texto, interpretação de texto na prova do Enem, e eu vou repassar para a professora Cíntia daqui a pouquinho. Você pode também acompanhar todas as palestras que aconteceram ao longo dos meses de setembro e outubro aqui nos estúdios das faculdades Anhanguera e do Colégio Interativo em 2 canais. No canal Interativo SC, no YouTube, que é o canal do Colégio Interativo, ou também no canal das faculdades Anhanguera. Então, lá no Facebook ou no YouTube você pode acompanhar outras palestras, palestra do professor João Emílio, palestra do professor Morrinho, palestra de todos os professores que aqui estiveram. Cíntia, acredito eu que de todas as disciplinas, de todas as abordagens, as discussões que a gente teve aqui, nenhuma assusta tantos alunos como interpretação de texto no Enem. É isso mesmo? É esse bicho-papão? Olha, é que a interpretação de texto ela está permeada em várias questões, não só as de linguagem, de língua portuguesa. Então, a interpretação ela é fundamental para uma questão de física, de matemática. Por isso, e tem um mito também de que não se estuda a interpretação de texto. Há muito isso, E, na verdade, quanto mais repertório você tem de leitura de textos jornalísticos, textos literários, você amplia esse repertório e você consegue interpretar melhor o texto. Então, há um pouco esse susto, mas é só treinar, é só ler, ampliar sua leitura que o aluno vai se dar bem. Cíntia, o Enem é a prova mais interdisciplinar de todos os grandes vestibulares? Olha, ela é interdisciplinar, sim, nesse sentido. Eles querem mesmo que o aluno saiba ler um infográfico, que ele saiba ler diversos textos. Por isso, eu acredito que hoje ela ainda seja mais interdisciplinar, sim. Outra preocupação que, em geral, o aluno que vai prestar o Enem tem é com relação ao tempo. A prova é uma prova muito cansativa, uma prova que desgasta e tem muita coisa para ler. Como lidar com essa situação? Aí o aluno tem algumas estratégias que são importantes. Por exemplo, a questão da leitura mesmo. Nas questões, é importante que você leia primeiro a questão, depois você lê o texto. Porque não há tempo hábil para você ler mais de uma vez o texto, às vezes até 2 vezes no máximo. Mais que isso, porque vamos analisar, são 90 questões, normalmente são 90 textos. E aí você tem pouquíssimo tempo para ler todos esses textos, Por isso que é interessante otimizar o seu tempo. Como otimizar? Acho que a grande dica das questões de interpretação é ler primeiro as questões e depois ler o texto. E, se possível, uma leitura, no máximo 2, mas aí você vai prejudicar, vai ser prejudicado. Vai perder uma outra questão. Vai perder alguma coisa. É porque às vezes o aluno não tem em mente a ideia de que ele vai ser avaliado pela alternativa que ele escolheu. Se ele teve uma compreensão de 100% do texto ou de 40%, se ele conseguiu marcar a alternativa certa, ele vai ser avaliado por aquilo, Então é possível otimizar, é preciso otimizar esse tempo.
né? Então, é uma leitura... Então, um leitor crítico, um leitor maduro, ele consegue otimizar. Agora, eu não posso ir assim, né, de alegre, assim, eu tenho que ter essa concentração. E tem outras estratégias também que nós vamos ver durante nesse nosso bate-papo. Bom, estou recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo das Faculdades Anhanguera a professora Cíntia Bartolomeu Garcia, que vai abordar o tema mais escabroso, que mais apavora os alunos, que é a análise textual na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Ô Cíntia, quais são os gêneros de texto mais comuns na prova do Enem? Isso, então essa primeira dica que eu falei para vocês, de ler primeiro as questões e depois ler primeiro a questão e depois o texto, é importante também que você detecte o tipo de texto com o qual você está lidando. Então, o gênero textual, ou seja, se o texto é uma carta do leitor, se o texto é um texto publicitário, se o texto é um texto jornalístico ou literário, é importante que você perceba isso. Então, ao iniciar, leu a questão, vai para o texto, veja primeiro de quem é esse texto, qual é o autor do texto. Se ele é conhecido por você, você já tem um comprometimento, porque você já sabe a que movimento literário ele se liga, se for um texto literário. Se for um texto dissertativo ou um texto jornalístico, aí você sabe que ali tem uma tese, tem uma argumentação. Então, o que é importante os gêneros que mais caem são vários, são diversos. São tirinha, cartoon, texto jornalístico, texto poético literário, texto publicitário, também são alguns textos recorrentes. Cíntia, o Enem, quando você fala em tirinha, você sabe, eu sou da área de língua inglesa e recorrentemente na prova de inglês também tem caído. E uma das grandes dificuldades que o aluno tem é que muitas vezes ele precisa ter um conhecimento prévio a respeito do assunto da tirinha para poder interpretá-la adequadamente. Se a tirinha estivesse na revista, para ele poder rir. De que forma você acha que ele pode... Primeiro vai para a imagem, primeiro vai para o texto, como que ele deve abordar a tirinha? Então, a tirinha, ela contém normalmente dois tipos de linguagens, né? Que a gente chama de linguagem verbal, que é a linguagem escrita, que, né, usa a palavra para se manifestar, e a linguagem não verbal, que é a imagem. É interessante, eu digo para os alunos lerem o que está escrito e aí olhar a imagem. Então, eu tenho que associar, nunca deixar dissociado a linguagem verbal da linguagem não verbal. Sempre associar. E é interessante que o Enem, ele vem abordando durante há alguns anos textos só com a linguagem não verbal. É muito importante isso. Eu tenho questões que trabalham muito com as artes plásticas, arquitetura, escultura. Aí esses textos, eles estão mais na linguagem não verbal, né? Então, na tirinha, eu preciso ler primeiro, vejo a verbal e associo com a não verbal. O conhecimento prévio é importante, claro, muitas vezes eles vão abordar fatos que estão acontecendo, né, fatos atuais. Então, isso vai ajudar. Então, um leitor que já é mais maduro ou que tem uma certa leitura, um repertório bacana, ele vai ler um pouco mais rápido. Mas não, mesmo que você não tenha um repertório assim tão amplo, é possível ali detectar também a que fato da realidade ele está, né? Às vezes é um fato político, geopolítico, ou às vezes é um fato do cotidiano, das relações humanas. Então, nas relações humanas... É universal, né? É universal, não é difícil de detectar, né, de interpretar. Cíntia, e com relação ao tamanho das alternativas? Os alunos tremem de medo de ouvir falar, alternativa longa, demora muito tempo para ler. No Enem, normalmente as alternativas são longas ou são mais claras, mais diretas? Olha, elas são diretas. Tem algumas são né, relativamente longas, mas, de maneira geral, elas são diretas. Só que, assim, o que é importante e que vai facilitar essa leitura é observar o recorte da pergunta. Então, se na questão, eu tenho que olhar a pergunta primeiro, por isso que eu acho interessante. Porque, por exemplo, se o texto perguntar segundo o autor, esse tipo de pergunta é direto no texto, não tem jeito. Então, eu dou uma olhadinha nas respostas, né, nas alternativas, e vou ao texto para tentar encontrar o enfoque, o recorte da pergunta
me ou proporcionou. Uma citação, por exemplo. Ou uma citação. Uma data. Isso, por isso que a pergunta ela é muito importante, porque o foco da questão, o recorte, é que vai te levar a proceder de uma maneira. Me dá um exemplo de uma pergunta que o aluno não encontraria diretamente no texto. Sei lá, é uma pergunta que a gente poderia chamar de conteudista. O aluno teria que ter um conhecimento prévio, um enunciado. Um enunciado. A gente tem vários tipos, mas, por exemplo, já caiu, uma vez caiu no Enem, acho que foi o ano passado, que era assim, era uma atração do Play Center, e aí era a noite do terror do Play Center. Então vinha o anúncio, vinha um pezinho assim, e escrito embaixo, quem é morto sempre aparece. Bom, aí o aluno que não tem a expressão quem é vivo sempre aparece, ele demora um pouquinho mais para resolver. Né? Mas quem é morto sempre aparece nos faz alusão ao provérbio quem é vivo sempre aparece. Então, assim, exigiria dele, que se ele lesse ali, daria para ele perceber que tem essa alusão e, óbvio, se ele tiver um conhecimento prévio aí, ele vai mais rapidamente. Esse é um exemplo de intertextualidade? Esse de intertextualidade. A intertextualidade é muito comum no Enem, é muito recorrente, é muito interessante. Né? Eu tenho intertextualidade de textos literários, eu tenho intertextualidade nos textos publicitários, com provérbios, é muito comum. Né? E é bem legal o jeito que eles abordam. Não é nada complicado, não. É possível de interpretar. De se virar. Isso, de se virar. Então, a prova do Enem, ela é exaustiva porque ela é comprida, né? Mas ela não é difícil. Ela é uma prova, né, que requer uma leitura. Então, por isso, é importante ter essa prática de leitura no seu dia a dia, né? Para tudo, como você falou, né? Para todas as profissões, né? Isso. Bom, estou recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo das Faculdades Anhanguera a professora Cíntia Bartolomeu Garcia, que está falando sobre análise de textos na prova do Enem. E você pode, lembrando, você fazer sua pergunta, daqui a pouco eu repasso para a Cíntia. Inclusive, o pessoal já está perguntando aqui para você, Cíntia, quem matou o Max? O pessoal tá querendo saber aí, diz que você estaria envolvida com o sequestro do Tufão. Eu não sei se essa informação confirma, daqui a pouco você fala para a gente. Ô, Cíntia, além das tirinhas, o que mais você acha que o Enem inovou em relação aos vestibulares mais tradicionais, como o vestibular da FUVEST, o vestibular da Unesp? A multidisciplinaridade, eu acho que é uma inovação. É importante que o aluno tenha... Antes, o aluno tinha um conhecimento muito compartimentado, sabe? Muito separado, né? As ideias eram muito estanques, muito divididas. A própria terminologia escolar, né? É um ensino que era muito voltado para essa divisão, né? E aí agora, então o aluno trabalha, ele vê, né, que o Enem trabalha em vários âmbitos, e aí eu tenho uma questão de física que envolve uma interpretação, ou uma questão de química, ou mesmo de história. Há questões que você não consegue dizer se elas são só da história, ou só da língua portuguesa, ou só de uma outra disciplina. Então, acho que essa é a maior inovação do Enem. Né? E é interessante que o aluno tenha essa visão global, sabe, do mundo, que ele não fique tão assim, agora vou ter uma outra postura porque é a minha aula de matemática. Não, que ele também leve, né, da aula de biologia, né, do darwinismo, por exemplo, para a aula de redação, né, para a aula de português, para ele ser um leitor que, né, leia com propriedade, sabe, o texto. É muito importante. Né? Você concorda com Então, há uma linha de educadores que diz que hoje o jovem lê bem menos do que lia, sei lá, há 10, 15 anos, ou ele lê de forma diferente? Eu acho que ele lê de maneira diferente. Claro que, assim, nos preocupa muito a qualidade da leitura, né? Ainda, eu acho que ele lê de maneira diferente. A gente precisa incentivar essa leitura de qualidade, porque tem muita coisa que ele lê e que é para o seu deleite, que ele gosta, para a sua satisfação, tudo, mas que às vezes o satisfaz, mas ainda não tem muita qualidade. Então, acho que aí é a intervenção dos professores, dos educadores e dos pais. Então, ele tem uma gama de textos para ler? Sim, é interessante que ele tenha, né, esse texto digital, que ele tenha essa leitura digital. Isso faz parte do mundo dele. Acho que a gente não pode
né, descartar essa leitura digital. Ela é muito interessante. Tem algumas coisas, né, alguns textos na leitura digital que não são tão de qualidade assim, né, mas eu acho que a gente precisa também abrir, né, o educador também tem que ter essa abertura de leitura, sabe? E também mostrar para ele qual é a leitura também de qualidade, né? Até Não, porque ninguém começa lendo os os clássicos, né? Assim, clássicos. Eu você acho que precisa também passar por um processo, né, de maturação para chegar ao Machado de Assis, por isso, exemplo. exatamente. Você vê, um leitor maduro, ele lê e entende Machado, né? Agora, para muitos, né, o Machado ainda é um enigma porque e é para muitos enfadonho, mas porque não tem essa leitura crítica ainda. Por isso esse caminho é importante. Começar com essa leitura de satisfação, né, de parte do seu mundo e encontrar para depois entender esses clássicos, né? Acho que já foi aquela educação só que prioriza os clássicos. A gente, né, ainda precisa se voltar para ter uma abertura maior de leitura, né? Ô, Cíntia, e para quem, obviamente a gente está aproximadamente, hoje é dia 19, estamos aí a 14 dias da prova do Enem. Mas para o aluno que eventualmente vai prestar a prova do Enem, está nos assistindo, está no segundo colegial, por exemplo, o ano que vem, o que você aconselha? Que tipo de leitura ele tem que ter? Como começar a ler? Estabelecer um horário, começar por livros mais fáceis, começar por revista, as leituras na internet também são aceitáveis? São aceitáveis. Eu acho que é interessante ele estabelecer um tempo de leitura. É interessante que ele regularize. Claro, não precisa ser tão sistematizado isso, mas que ele tenha uma leitura de jornal, que se fosse possível diária, mas se não for possível diária, que ela seja pelo menos então no final de semana, né? A leitura do jornal no final de semana é bem importante. Que também ele faça a leitura de textos literários, que o texto literário ele é interessantíssimo, ele nos mostra metáforas, a linguagem conotativa que é tão importante para a gente entender o mundo, entender a si próprio, né? Entender o que nos rodeia. Então, acho que sistematizar não, mas ter sempre uma leitura, regularizar, né? Ter uma leitura regular, de jornal importante, mas que ele leia também textos que ele goste, textos digitais, né? Também eu acho que é interessante, mas que ele leia sempre. Isso é muito importante, que ele leia sempre. Bom, Cíntia, como eu falei, e para o aluno que vai fazer a prova agora, o que ele deve rever? Porque existe, como você mesmo citou, aquela mística de que a interpretação de texto a gente não estuda. A gente não tem como estudar a interpretação de texto. O que o aluno deve rever? De repente, figura de linguagem. Segunda-feira o professor PG vai falar sobre variações linguísticas. Bom, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela é uma prova que, assim, na parte de português especificamente, 3 coisas caem mais. Funções da linguagem, variantes linguísticas, as figuras de linguagem também caem muito, né? E os gêneros, né? Eu falei 3 e vou consertar 4 coisas, essas 4 coisas. Então, os gêneros, uma coisinha que eu esqueci de falar dos gêneros e gostaria de reiterar, completar, é que nos gêneros, é importante que no gênero você veja se a questão é sobre o conteúdo temático, se é sobre como é que o gênero é escrito, montado, quais as estratégias, as marcas linguísticas desse gênero, tá? Então, a estrutura dele, por exemplo, né, uma carta do leitor é um texto que se presta a fazer uma observação, uma reivindicação. Então, ele tem um caráter argumentativo, né, expositivo. Então, olhar o gênero textual e olhar se é o conteúdo que está sendo pedido para mim, ou se é a estrutura desse gênero, né, ou mesmo marcas linguísticas que ocorrem. Né? Se você pegar, por exemplo, o anúncio publicitário, tem muito imperativo, né? É uma marca linguística, né? Tem muito pronome você, seu, né? Porque o texto publicitário, ele precisa convencer o leitor, né? Então, olha, eu poderia também perguntar, o Enem poderia perguntar de um anúncio publicitário qual função predomina.
Predomina a função conativa, que é essa de apelar, convencer, persuadir, certo? Nesse Perfeito. sentido. Ô, Cíntia, outra coisa que normalmente, principalmente no ano de 2012, tem sido recorrente, e aí a gente já vai entrar um pouquinho na questão da produção de texto, que é a redação, é o novo acordo ortográfico. Por que os vestibulares, como que ficou de fato? Ainda em 2012 é aceita a norma antiga e a nova norma? Isso, então até, né, o final de 2012, as duas, então o aluno que vai produzir o texto, ele pode não acentuar, ou até vamos manter a palavra ideia, que a gente diz muito, né, essas palavras que têm o ditongo aberto, e oi, que tinham o acento, né? Não só e oi que tinham acento, mas as que são paroxítonas, elas tinham um acento, ideia. Então você pode escrever da maneira antiga. Mas é importante já ir assimilando para você já ir se habituando com isso, né? Então eu já digo para os alunos, vá já se habituando, vá já escrevendo de Porque acordo, existe a tal da memória visual, né, Cíntia? então é Para quem foi importante. educado com ideia, com acento, é difícil tirar, mas precisa, né? É bom já ir se habituando. Porque, por exemplo, quem agora é vestibulando, em janeiro de 2013, né, já é 2013, ele já vai precisar usar. Então, Ou é seja, importante. numa segunda fase de FUVEST, Segunda por exemplo. fase é importante. Não que a FUVEST priorize muito, despontue muito uma redação por conta do acento, a não ser que você não acentue nada, né? Mas eu acho que, né, para que correr o risco de... E misturar as duas ortografias, Cíntia? não é recomendável, não é legal. Numa linha você escreve ideia com acento, na outra Depois você não põe é sem. recomendável, é melhor não Evitar. evitar. Com relação a erro gramatical, erro de ortografia, é muito descontado? Então, o Enem, no Enem a gente já tem essa questão, é um quesito, a gente chama, uma competência que ele tem que ter, que é dominar a norma padrão. E então, vale 200 pontos se o texto do aluno seguiu essa norma padrão. Claro que tem algumas falhas que são consideradas mais graves. Então, por exemplo, uma concordância, ela é considerada uma falha mais grave, né? Então, aí vai haver um desconto. Mas uma falhazinha que ele, né, procedeu ali, uma vírgula, ou até uma vírgula que não prejudique o sentido. Que não altere o sentido. Isso, não do alterando texto, o né? sentido, essas falhas que não alterem o sentido, elas são, né, você perde menos ponto, né? Mas o Enem ainda tem a pontuação 200. A gente já viu textos que quase nota 1000, né? E havia algumas falhas. Mas aí, falhas pequenas, leves, entendeu? Então, quase não se despontuou. Há um desconto, né? Mas esse não é o principal, né? Eu vou ter mais competências que vão trabalhar com a argumentação. Então, se você pegar a competência 2, a competência 3, são competências que vão trabalhar com a coerência, com a argumentação, aí elas vão despontuar mais. É mais importante que o aluno se preocupe com as ideias, com a argumentação, e na segunda leitura ou terceira leitura do seu texto, que ele veja a gramática, né? Mas é mais importante que ele se atente às ideias, né? Sim, te dá tempo de fazer um rascunho para redação, porque o aluno sofre tanto com o tempo e redação seria tão importante, né? É que assim, tem alguns há alunos que conseguem, né, olhar já para o tema e já discorrer. O que, nossa, seria um ganho, né? Você otimiza o seu tempo. Mas o ideal seria que você já escrevesse. Mas se você ainda não tem tanta segurança, então faça um rascunho breve, né, tal, mas que você não disponibilize tanto tempo assim. Então, depende muito do aluno. Se você consegue escrever, então vá direto. Mas se você não se sente tão seguro, eu acho interessante fazer o rascunho e depois, né, ter uma segurança de passar o definitivo e aquilo você se sentir mais, né, seguro mesmo nisso, né? Então, é nesse sentido. Bom, estou recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo em São Carlos a professora Cíntia Bartolomeu Garcia, que está abordando, como eu falei, o tema mais escabroso
da prova do Enem, que é análise de texto e interpretação de texto. Nós estamos chegando a 25 minutos de papo e você pode fazer aí a sua pergunta e eu vou repassar para a professora Cíntia daqui a pouquinho. Lembrando que você pode acompanhar essa e outras palestras no canal Interativo SC do YouTube ou então no canal Anhanguera no YouTube. Todas as outras palestras, até agora 12 palestras com essa que nós fizemos para deixar claro algumas informações essenciais a respeito da prova do Exame Nacional de Ensino Médio para você, vestibulando, que vai fazer a prova nos dias 3 e 4, podem ser encontradas nesses 2 endereços eletrônicos. Cíntia, ainda focando um pouquinho na redação, não vou pedir aqui para você tentar prever que tema vai cair, que acho que é o que você mais ouve de aluno, né? Muito. Qual que vai ser o tema esse ano? Mas assim, até porque o aluno tem que estar preparado para escrever independentemente do tema. Mas normalmente o Enem pede que o aluno proponha uma solução para um problema dentro da redação, é isso? Inclusive, a gente chama de, eles chamam de competência 5, que é essa competência de que o aluno consiga sugerir, propor uma solução, elaborar alguma solução para um problema. Porque o aluno ele precisa ter também essa competência linguística, uma competência também social, de avaliar os problemas que acontecem, né, os entraves todos, as mazelas sociais todas com as quais o mundo se depara. Então, vale 200 pontos, né, é um quesito, precisa aparecer, né, você vai ter sua redação despontuada se você não colocar, então é importante. E antes, né, no ano passado, nos anos anteriores, a gente sabia que tinha que ter, mas a gente tem que tomar cuidado hoje para que o aluno não coloque essa sugestão de uma maneira muito ampla, que antes, né, a gente não tinha todas as dicas do Enem, e agora o Enem, esse ano, no site do INEP, eles lançaram uma cartilhazinha falando até como é que é essa pontuação, 200 pontos. Como né? que é essa sugestão ampla, Cíntia? É uma sugestão ampla, você dizer de uma maneira muito aberta, né, não ser tão específico. Salvar as crianças do mundo. Não ser tão... Claro que você não tem que ser um sociólogo e propor a salvação do mundo, né? Você não é um economista, um sociólogo, né, alguém que tenha feito direito, nenhum especialista no assunto, né? Mas que você consiga, pelo menos, indicar um caminho. Muitos temas estão relacionados com a educação. Temas sociais. Muitos relacionados com a sociedade. E sejam propostas que vão atender aos direitos humanos. Né? Você não pode propor nada que fuja isso que eu ia perguntar aos direitos humanos. Você, dentro da prova, você tem de ser politicamente correto ou se você tiver uma boa argumentação, ainda que você não seja? Por exemplo, vou dar um exemplo para você que está nos assistindo. Se eu tiver uma postura homofóbica na redação, isso vai ser descontado? Então, mas se você tiver a postura que não siga os direitos humanos, né, no sentido de ofender, no sentido... ela deve ser evitada. Né? Mas, assim, claro, você tem a sua ideologia. Então, acho que o aluno tem que tomar cuidado com a proposta que ele vai sugerir. Se ela se ela é homofóbica, nesse sentido de fugir dos direitos humanos, ou, né, ser ofensiva, é melhor não colocar, evitar. Bom, a gente está chegando aqui a 30 minutos e já tem pergunta para você. Já vou repassar a primeira pergunta. Ela vem do José Francisco de Limeira. Ele pergunta o seguinte, Cíntia: depois de horas de prova, nossa interpretação vai ficando prejudicada. Isso é comum? Você recomenda começar pelas questões de interpretar ou, por exemplo, alternar com questões de literatura? Então, aí eu acredito que depende muito do aluno, da postura. Para alguns alunos, por exemplo, tem alunos que se sentem seguros, bem, se começar pela disciplina, no segundo dia, que é português e matemática, pela disciplina que ele tem mais segurança. Então, vamos supor que, né, o pessoal de exatas tem mais segurança na matemática. Então, tem gente que costuma começar pelas questões que tem mais segurança. Então, aí depende muito. Eu tenho já alunos que gostam, por exemplo, de seguir
e sequencialmente, né? Então, tem uns que vão pelas questões mais curtas, porque há questões que são mais diretas, né? Aquelas questões também que você estava dizendo agora mesmo de conteúdo. O Enem, ele ainda trabalha mais com a interpretação, não é tão conteudista, né? Por exemplo, a prova da FUVEST tem um pouco mais de conteúdo na minha área, né, de português, mas tem algumas questões, poucas questões de gramática, mas tem, então elas são mais diretas, então às vezes o aluno... Então depende muito da sua postura, de como você se sente mais seguro, né? Eu começaria pelas questões que eu tenho mais segurança, que eu tenho mais confiança em mim, né? Que eu tenho o assunto que eu sei mais. Depois eu iria para aquelas que me dão um pouco mais de trabalho nesse sentido. Então tem alunos que essas de interpretação, essas que não são mais diretas, para ele é mais fácil. Então tudo bem. Já tenho outros que essas de conteúdo, essas são mais fáceis. Depende muito da postura do aluno, de como é o aluno, do conhecimento que ele tem. Acho que uma dica importante, essa que a professora Cíntia passou, é fazer as questões fáceis, para você não correr o risco de chegar na segunda-feira e conversar com a gente dizendo que chutou uma questão fácil. Obviamente, uma prova com 90 questões, certamente o aluno vai ter que chutar uma questão ou outra. Dificilmente ele vai conseguir resolver todas as questões. Agora, você não pode chutar a questão que você sabe. Não deu tempo de eu fazer 5 questões que eu sabia. As que você sabia, você tem que ter feito. Deixa as questões mais difíceis para o final, embora alguns argumentem que a questão mais difícil é aquela mais trabalhosa, eu já estou mais cansado. Mas pelo menos, se você errar, você errou uma questão que você considerava difícil. E isso é importante que você destacou, porque é pessoal, né, Cíntia? É pessoal, eu acredito que é difícil para um, não é difícil para o outro, né? Tem mais pergunta aqui para você, Cíntia. O Fernando de São Paulo diz o seguinte: palavras cujo significado é desconhecido me tiram a concentração e perco o foco do texto. O que você recomenda para fazer quando isso acontece? Essas palavras vão ocorrer, né? Aliás, alguns vestibulares até levam isso em consideração, né? Vou colocar uma palavra mais difícil, aí o aluno não vai colocá-la porque não vai colocar essa como resposta porque ela é mais difícil. Tem alguns vestibulares que usam isso como estratégia. Então, na verdade, você tem que tentar entender ali o global, tentar entender o global do texto, não ficar preso a essa palavra. Claro que às vezes, essa palavra ela é essencial, né? Às vezes. Mas tente ver se você entende o global do texto, né? E consiga, então, interpretar. Normalmente, no Enem, é muito possível, entendeu? É bem fácil que isso aconteça. As palavras mais difíceis e elas caírem como vocabulário, como questão de vocabulário, porque o Enem também trabalha questões de vocabulário, né? Mas as questões de vocabulário, elas vão trabalhar mais com esse global no Enem. Ou seja, o aluno deve contextualizar o termo que ele não sabe. Isso, tentar entender pelo contexto, né, e o global mesmo. Em língua inglesa isso é muito comum, né, Cíntia? Muito comum, né? Em geral, o aluno pega o texto, começa a ler e ele encontra uma palavra que ele não sabe a tradução, ele já se desespera, vai para a segunda linha, encontra outra palavra e se ele contextualizar aquela palavra, muitas vezes ele chega a um significado, se não exato, muito aproximado. Porque o aluno precisa saber que se ele abrir o dicionário, ele pode encontrar 10 significados daquele termo e o significado que ele precisa está no próprio texto. Então é muito importante contextualizar. Né? Bom, já tem mais pergunta para você aqui, Cíntia. O Fabrício de Jundiaí diz o seguinte: você recomenda grifar os trechos que consideramos importantes ou isso é perda de tempo? Olha, algumas estratégias, eu acho que são estratégias até de memorização ali na hora. Às vezes, o vestibular pede assim para vocês, que é para encontrar a alternativa que não apresenta desvio. Esse não martelando na sua cabeça, às vezes você pode querer procurar a incorreta e não é, que não apresenta desvio, é a questão correta. Então, eu não acho que seja perder tempo, grifar, não. Então, primeiro eu leria a pergunta e eu grifaria
as palavras ou expressões da pergunta. Essas sim eu grifaria, só da pergunta. Então, se na pergunta foi feito um recorte, que eu quero um argumento, ou o argumento principal. Então, eu vou grifar o argumento principal, porque isso vai ficar na minha mente, né? Por isso que eu falo memorização, ou até visualização, uma estratégia de visualização mesmo. Aquilo fica na minha mente quando eu estou lendo o texto, eu vou procurar esse argumento principal. Então, não ficar grifando no texto, mas grifar expressões que estão na questão. Eu acho que seria uma estratégia de otimizar o texto, o tempo. Ou seja, além de ir sempre da questão para o texto, como você falou, dentro da questão você selecionar aquele ponto importante que você vai ter de buscar no texto. Porque às vezes ele pede gênero textual, mas ele quer a estrutura ou uma marca linguística do gênero e não conteúdo. Então aquilo tem que ficar, a hora que eu estiver lendo o texto, eu preciso me preocupar com a marca linguística. Ou, se ele perguntou de conteúdo, eu preciso me preocupar com o conteúdo, não com a forma. Por isso que eu acho que ler a questão primeiro e grifar algumas expressões da questão, elas me ajudam na visualização e numa otimização na hora de eu ler o texto. Perfeito. Eu acho legal. Interessante essa, dica muito bacana mesmo. Boa a pergunta feita pelo Fabrício. Tem uma outra pergunta aqui, Cíntia, vem de São Paulo, é o Washington que faz. Ele diz o seguinte: muitas vezes as alternativas são muito parecidas. Existe alguma dica, quando eu estiver em dúvida entre duas alternativas, para poder escolher a alternativa certa? Bom, essa é uma estratégia das provas, né? Que é sempre o aluno ficar entre duas. Claro que, por exemplo, na FUVEST você também fica entre duas e, às vezes, não é muito fácil você desqualificar uma. No Enem é mais fácil desqualificar uma. Mas como é que você desqualifica? Então, na hora que você eliminou algumas alternativas e ficou nessas duas, você vai rapidamente na questão, ver o foco e aí você vai conseguir. Mas espera, esse aqui é um argumento, mas não é o principal. Então, essa letra está desqualificada, eu vou para essa alternativa. Ou seja, é muito comum aparecer nas alternativas questões ou informações que estão no texto, mas que não são a ideia principal, o argumento principal. Isso o aluno tem que tomar muito cuidado. Isso ele tem que tomar cuidado. E essa é uma estratégia, é super importante essa postura. Então, quando você ler a pergunta, ver o recorte ou o foco dela, e cuidado, porque nas alternativas você terá ideias que estão no texto e que podem te enganar, porque você fala, isso aqui, isso está falando, mas não é o foco da pergunta. Então, isso pode te ludibriar, né, e te enganar. E ser falacioso, ser um engano, e você acabar que é essa. E não é. Então, por isso é sempre o foco da... Por isso que é uma leitura bem legal, né? Questão, grifei, vou ao texto. Aí já tô, que não, esse é o argumento principal. Não, esse é o principal, não, esse é o principal. Aí eu já consigo desqualificar. Exatamente, porque é mais fácil você achar as falsas do que a verdadeira, né? Assim, lembrando que tem 4 falsas e uma verdadeira. Tem uma outra pergunta aqui para você que eu acho de extrema importância. O Murilo de São Carlos pergunta o seguinte: existe alguma dica para interpretar poemas ou poesias? Eu vou um pouquinho mais além, Cíntia, porque nós fomos alfabetizados em prosa, né? E a gente tem dificuldade de ler poesia. Tanto que a gente, os professores, até esse gênero textual da poesia, a gente trabalha muito no ensino fundamental 1, fundamental 2, mas poucas pessoas escrevem poesia no ensino médio, por exemplo. Né, os professores de redação, como eles preocupados muito com os vestibulares, acabam também não trabalhando muito a produção de poesia. A gente o ensino ainda voltado para a prosa, é verdade isso. Então, a leitura da poesia, do poema, da poesia, como proceder? Olha, gente, é uma leitura muitas vezes conotativa, né? Ou seja, figurada. Então, você tem muitas figuras de linguagem, você precisa buscar simbologias. Né? O texto literário poético, ele tem muitas simbologias. Então, por exemplo, ele pode ter um caráter narrativo, então eu tenho um eu lírico, que ali vai trabalhar com um fato, com algum fato que aconteceu, envolvendo mais de um personagem, né, de um eu lírico, vamos dizer assim.
Então, se ele é um poema mais literário, literário não, narrativo, se ele é mais narrativo, então eu vou me ater a esses fatos e a essa conduta, ou esse fato, se ele simboliza alguma coisa. Normalmente os poemas, eles vão simbolizar eles têm uma ideia abstrata que vão simbolizar a liberdade, o amor, né, alguns temas líricos, mas também não só líricos, né? A gente tem poemas, por exemplo, da primeira geração modernista, que vão trabalhar muito com a linguagem. Como o modernismo, primeira fase, trabalhava-se muito com... não precisamos usar a norma culta ao escrever poemas, então se trabalhou muito com olhar para a linguagem. Né? Então, eu preciso ver, esse poema que eu estou lendo é narrativo? Qual é o fato? O que ele simboliza? Não, ele tem um caráter mais... persuasivo ou informativo ou até argumentativo, né? Ou trazer algum ensinamento, vamos dizer assim. Aí, então, qual é essa ideia, esse ensinamento, né? O que ele traz de simbólico? É nesse sentido. A poesia, o poema, é importante você perceber as figuras de linguagem e o que elas simbolizam. Simbolizam. Esse conotativo, o que é figurado, né? O que está por trás ou nas entrelinhas dele. Cíntia, porque o aluno normalmente ele vê estrutura de verso, ele já apavora, né? E para a gente finalizar, você acha que essa interpretação vale também para a letra de música, que tem sido recorrente na prova? Sim. Muitas vezes as canções são belíssimos poemas, né? E muitas vezes as canções, é importante falar que no Enem eles gostam muito das canções que trabalham com as variantes, né? Depois nós teremos uma palestra sobre as variantes. Então, há canções que trabalham com as variantes linguísticas, com a linguagem, mas há canções que trabalham com as relações humanas, né? Com essa simbologia toda, trabalham com liberdade, amor. Então, é legal. Às vezes, a canção tem uma postura poética, sim. Né? Então, você tem que procurar essa simbologia ou esse sentido figurado. Né? O que ele quer dizer, esse sentido figurado? Geralmente, o mundo está sendo retratado ou as relações humanas estão sendo avaliadas, a conduta humana, né? Como o ser humano conduz a vida, né? O que ele, né, faz ali, como ele procede, né? Então, nesse sentido. Legal. Cíntia, queria agradecer demais sua presença. Eu que agradeço. E perguntar mais uma vez se você sabe quem matou o Max, que o pessoal tá curioso aí, estão perguntando aqui. Não sei, eu não sei quem matou o Max. Tá certo, obrigado, Cíntia. Eu que agradeço, gente. Bom, nós terminamos aqui a 14ª palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e da Anhanguera. Lembramos que na próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, às 16 horas, faremos nossa 15ª palestra, cujo tema será Variantes Linguísticas, com o professor Pedro Guilherme Bombonato, o PG. Eu aguardo a presença de vocês, um grande abraço e uma ótima sexta-feira.